palavra do Senhor. Hoje pela manhã, a caminho, vim conversando com os pastores, comentando um pouco da minha família. Entrei em contato com a minha família, com os meus filhos, e a mais nova, que é a fiscal da casa, ela perguntou: pai, onde é que o senhor está? Eu disse: filho, eu estou em Codajás. Codajás? É longe, pai? Eu disse: é no nosso estado, é um pouquinho, é mais ou menos. Aí eu disse assim, pai, ela disse assim: pai, o que o senhor está fazendo aí? Se o pai veio pregar a palavra de Deus. Aí ela: e por que o senhor não veio pregar aqui na igreja? Por que o senhor não pregou aqui na nossa igreja? Veio pregar aqui na nossa igreja? Eu disse: porque o papai, lembra do apóstolo Paulo? Ele não ia em vários lugares pregando a palavra? E ela ficou calada. E, enfim, foi só uma conversa de pai e filho, mas no plano soberano de Deus, a gente sabe que Deus, ele não faz nada por um acaso. Me fez pensar do porquê que nós estamos aqui. Afinal, por que nós viemos aqui a esse lugar? E de fato, viemos transmitir a palavra do Senhor, crendo que Deus tem um propósito na vida daqueles que estão aqui, crendo que o Senhor há de ministrar sua palavra aos corações e fazer tudo aquilo que Ele já determinou antes mesmo de nós estarmos aqui. Então, que Deus abençoe sua vida, aplique a sua palavra ao seu coração nessa manhã e que essa palavra possa ser não apenas ouvida, mas aplicada e praticada em sua família. Eu convido você a abrir mais uma vez em Provérbios capítulo 4. Esse é o texto da nossa meditação. O título do nosso estudo é Pais atentam aos perigos modernos. Os pais atentam aos perigos modernos. E a base da nossa reflexão é esse texto de Provérbios, capítulo 4. E convido você a essa leitura. A partir do verso 10 diz assim a santa e inerrante palavra de Deus: meu filho, escute e aceite as minhas palavras, e os anos de sua vida se multiplicarão. Eu ensinei a você o caminho da sabedoria e o fiz andar pelas veredas da retidão. Se você andar por elas, os seus passos não se embaraçarão. Se você correr, não tropeçará. Retenha a instrução e não a deixe. Guarde-a, porque ela é a sua vida. Não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelo caminho dos maus. Evite esse caminho, não passe por ele, desvie-se dele e passe longe. Os maus não dormem se não fizerem o mal. O sono foge deles se não fizerem alguém tropeçar. Porque comem o pão da maldade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem eles sabem que tropeçam. Ó Senhor, Deus dessa palavra, Deus de toda a criação, Senhor de todo o universo, nós nos rendemos, nos prostramos aos teus pés, reconhecendo, ó Deus, que somos completamente dependentes do Senhor. Senhor, que por meio do teu Espírito, o Senhor ilumine as nossas mentes e nos faça enxergar as profundas riquezas da tua palavra, Senhor. E faça de nós, Senhor, não apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra, para a glória do teu nome, Senhor, para a salvação dos eleitos, para a santificação da tua igreja, é que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no dia anterior, na nossa primeira palestra, nós tratamos do verso 10 até o verso de número 13. E comentamos que os pais que atentam aos perigos modernos são pais que, antes de tudo, ensinam seus filhos acerca da verdade. São pais que instruem seus filhos no caminho da sabedoria, na vereda da retidão. E, nesse momento, dando prosseguimento,
olhando exatamente para a estrutura do texto, do verso 10 ao verso 13, você tem muito claramente essa primeira porção. Do verso 14 até o verso 17, nós temos agora o pai fazendo o comparativo, traçando o paralelo, em oposição a esse caminho da sabedoria. E aí ele passa a explicar ao seu filho o que é esse caminho da perversidade. E ele começa a ensinar aos seus filhos em detalhes, não apenas o que é errado, mas também as consequências de quem toma um caminho assim. É interessante porque ao final, o verso 18 ao 19, ele conclui, é uma conclusão, porque o verso 18, ele pega novamente esse caminho da sabedoria, e o verso 19, ele pega esse caminho da perversidade e ele coloca diante do seu filho e apresenta para ele. Em certa medida, irmãos, é esse o nosso dever como pais, porque nós somos incapazes de salvar os nossos filhos. A salvação pertence ao Senhor, mas uma de nossas responsabilidades, e como nós falamos no primeiro momento, é ensinar, é instruir e confiar no Senhor. E confiar no Senhor. De modo que, nesse segundo momento, nós vamos perceber que um pai que atenta aos seus filhos para os perigos é um pai que confronta o seu filho com a verdade. É um pai que coloca o seu filho diante da palavra, do espelho da palavra, que é essa palavra que revela todas as nossas imperfeições, todos os nossos pecados, essa palavra que sim, que nos condena, que nos deixa condenáveis diante de Deus, mas é também a palavra que aponta para a única salvação que está em Jesus Cristo, o único que pode nos salvar. E esse pai, além de confrontar o seu filho com a verdade, ele mostra toda a realidade e as consequências do pecado. Nós precisamos ter esse compromisso de ensinar a verdade, mas também ensinar, irmãos, toda a realidade do pecado. Os nossos filhos precisam ser instruídos, eles não podem ser ingênuos, inocentes, mas eles precisam ser sábios, instruídos em toda a verdade, para que eles possam discernir o mal. Você, como pai, nem sempre você estará ao lado do seu filho. Eu fiquei muito feliz, isso foi recente, minha filha é de 7 anos, a gente teve um sábado da família, e eu estava no quarto com a minha esposa, e eu ouvi um choro, e eu disse assim, a Hannah já está dormindo? E ela disse, já, acho que sim. Eu fui lá para o quarto e encontrei a minha filha mais velha chorando. Eu disse, filha, o que aconteceu? Ela estava chorando. O motivo do choro dela, pai, o mundo é muito mau. Pai, as pessoas são terríveis. E Deus me deu a ocasião naquele momento para tudo aquilo que ela estava aprendendo, eu aprofundasse ainda mais. Eu disse, sim, minha filha, o mundo é mau, as pessoas são terríveis e você também é má, minha filha. O nosso coração é mau. E comecei a desenvolver e conversar aquilo com ela, e aquilo proporcionou uma conversa intencional acerca de coisas profundas com ela. E é assim que nós devemos fazer com os nossos filhos. Eu falo isso não para vaidade ou qualquer outra razão, mas é um exemplo para que você entenda que você precisa mostrar para o seu filho a crueza da maldade do pecado. Sabe por quê? Sabe por que você precisa ter conversas honestas, claras e amorosas com seu filho? Sabe por que você precisa disciplinar mesmo? Até mesmo utilizando a vara, porque, como nós iremos aprender, é a vara, mas é também a comunicação. Mas por que você precisa fazer isso? Porque se você não fizer, o mundo vai fazer no seu lugar. Acredite, as pessoas vão ocupar esse seu lugar. Se o seu filho não for instruído, alguém fará isso no seu lugar. De modo que a maldade do coração dele
vai ser potencializada por toda a instrução e mau ensino que o mundo vai oferecer. Bom, primeira coisa que nós aprendemos aqui está do verso 14 ao verso 15. O pai alerta acerca do caminho do mal. Olha só como o pai faz. Ele diz assim: não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelo caminho dos maus. Evite esse caminho, não passe por ele, desvie-se dele e passe longe. Você percebeu esse texto? Você percebeu? Você lembra do sermão passado? Você lembra o quanto o pai estava esclarecendo para o filho o caminho da sabedoria? Mas agora você percebe a quantidade de alertas que o pai traz para o filho. Olha só, olha na sua Bíblia. Primeiro, não entre. Segundo, não siga. Terceiro, evite. Quarto, não passe. Quinto, desvie-se. Sexto, passe longe. Você está entendendo a seriedade com a qual o pai está encarando esse caminho? Você está entendendo o peso que o pai está dando para alertar os seus filhos acerca da maldade do mundo, da pecaminosidade do mundo? Irmãos, é um pai que está a todo custo deixando bem claro a gravidade e a tragédia do pecado na vida de uma pessoa. É um pai que é muito consciente e ele quer transmitir essa consciência ao seu filho. Meu filho, não entre, não siga, não passe, desvie-se, passe longe. É esse o alerta do pai. O pai está alertando a gravidade que é alguém viver uma vida desconsiderando a vontade de Deus, desconsiderando a vontade revelada de Deus. Meu filho, não faça isso, isso é loucura. Isso é loucura, uma vida sem Deus. Como é que nós podemos desprezar aquele que nos criou, aquele que sabe de todas as coisas? Isso é uma loucura, não faça isso. Essa é a oposição que o pai faz. É mostrar o que é certo, mas também mostrar o que é errado. E ensinar o seu filho. Irmãos, vivemos dias em que aquilo que o apóstolo João alertou, o mundo, o amor ao mundo, isso tem se acentuado cada vez mais. É aquilo que nós chamamos de mundanismo. Você pode estar dentro da igreja, mas ter uma mente com os seus pensamentos, com os seus desejos, com as suas ações e motivações completamente mundanas e não santas e piedosas. São pessoas que de fato amam mais as coisas desse mundo e não as coisas de Deus. Um pai precisa alertar seus filhos quanto a isso. Um outro problema, vivemos em um período de ceticismo. As pessoas estão incrédulas, elas vivem como se Deus não existisse. Desprezam a Deus em sua vida. E outras vivem uma falsa espiritualidade. Elas vêm no domingo na igreja, elas estão às vezes participando, e a gente se contenta porque os nossos filhos estão sentados ao nosso lado, mas eles não são conscientes do porquê que eles estão fazendo isso, da necessidade de eles fazerem isso. É mero costume e hábito, é mera religiosidade. Irmãos, nós aprendemos, Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. As pessoas estão conformadas com esse mundo. Nós somos tão bombardeados de novidades, de conceitos, de filosofias. É filmes, é séries, é música,
é o modo de vida do homem dos nossos dias, que é tão distante de Deus, que sutilmente isso vai impregnando em nossas vidas e nós vamos aceitando esses padrões. E quando nós nos damos conta, nós estamos pouco a pouco vivendo aquilo que se chama de tolerância, que é o que se prega. Precisamos ser tolerantes. Esse é o conceito atual e moderno de tolerância. Olha, deixa eu fazer o que eu faço, está ouvindo? Deixa eu corrigir isso aqui, que talvez você interprete mal. Mas o conceito atual de tolerância tem em vista a seguinte coisa: você tem que aceitar e se conformar e se sujeitar com aquilo que eu acredito, a tal ponto que você tem que acreditar como eu acredito. Esse não é o conceito de tolerância clássica. O conceito de tolerância clássica é: você é livre e você vai responder pelas suas atitudes. Eu respeito você como pessoa, mas eu não aceito e não tolero aquilo que você faz. E é assim que nós deveríamos agir. Só que hoje em dia a gente tem que respeitar e aceitar não apenas as pessoas, mas aquilo que elas acreditam, a goela abaixo. De modo, meus irmãos, que parece que nós estamos acostumados com a podridão, com aquilo que é podre, acomodados com o pecado que não apenas agora está à nossa porta, mas está dentro de casa, com toda a perversidade em nossa volta que agora faz parte do nosso cotidiano. Isso é uma coisa tão séria que isso afeta até mesmo os púlpitos das igrejas. Por quê? Porque são pastores que não mais condenam o pecado. São pastores que não mais alertam as pessoas do pecado. Porque estão mais preocupados em agradar as pessoas do que agradar a Deus. E isso é um problema, porque isso nasce dentro das nossas casas. São pais que estão mais preocupados com talvez o bem-estar e não com a verdade. Pais que estão mais preocupados em ter os seus filhos por perto de si e não perto de Deus. Pais que não querem contrariar mais, que não estão dispostos a ensinar o que é certo. Irmãos, imagine agora uma rua com uma ladeira bem íngreme. E imagine nessa cena que no final dessa rua houve uma tragédia, um desastre. E que há um abismo imenso ao final dessa rua. Pense comigo, quais são os alertas que deveriam ter nessa rua? Será que é uma simples placa de cuidado, atenção? Será que isso seria suficiente? Uma rua íngreme, uma ladeira que ao final tem um abismo imenso. Cuidado, atenção. Você acha que isso seria suficiente? Será que haveria apenas isso? Ou você acha que deveria, mais do que isso, ter sinalizações, ter barricadas, que deveria estar interditado esse lugar, que deveria ter várias luzes vermelhas piscando a todo tempo, que deveriam ter vários avisos: não avance, cuidado, pare. Que deveria ter alguém ali direcionando e orientando: não, você tem que voltar, você tem que voltar. Agora imagina que dentro de um carro está os seus filhos, está a sua família. E muitas vezes você está assim: filho, cuidado, olha, já te falei. Como se tivesse tão anestesiado que nem mais se dá consciência daquilo que seu filho está fazendo e da gravidade desse caminho do qual ele está perseguindo. É levar a sério, meus irmãos, é alertar os nossos filhos. Há muitos imperativos aqui, nós contabilizamos 6,
E isso nos faz entender o quão sedutor é o pecado. Se anteriormente o pai tinha dado alguns alertas, aceite, escute, retenha, agora o pai enche seus filhos de alerta. O primeiro é: não entre nesse caminho. Ou seja, em se tratando de pecado, nem comece. Nem entre, meu filho, com o pecado não se brinca. Segundo, não siga, não avance nesse caminho, não dê mais um passo adiante, não continue nele. Terceiro, evite. Em outras palavras, é um pai que está ensinando o seu filho: meu filho, despreze. Se você tem dúvida, isso é uma coisa que eu falo para os meus filhos: se você tem dúvida se deve fazer ou não, não faça. Não faça se você tem alguma dúvida. Se você está pensando: será que eu conto para o meu pai ou não? Conte. É exatamente esse alerta. Evite, não considere, nem pense na possibilidade de fazer isso. É como diz 1 Tessalonicenses 5:22, fuja até da aparência do mal. É até da aparência do mal. Quarto, não passe por ele, ou seja, não experimente, nem por um breve momento, não ouse atravessar. Pelo contrário, ao invés de passar por ele, desvie-se desse caminho. Redirecione, mude o curso, siga outra direção. Se todo mundo está fazendo o mesmo, meu filho, faça o oposto. É como os pais de antigamente diziam: você não é todo mundo. Você não é todo mundo. E sexto, passe longe, ou seja, mantenha total distância. Afaste completamente a sua vida. Essa deve ser uma postura de alguém que luta contra o pecado. Agora é para todos aqui. Essa deveria ser a nossa postura constante, diária na luta contra o pecado. Nós deveríamos ter em vista isso. É assim que nós deveríamos proceder diante das tentações que constantemente assolam a nossa mente e o nosso coração. Era isso que nós deveríamos considerar a todo momento. Irmãos, é assim também que nós deveríamos ensinar e instruir os nossos filhos, alertando do mal interior e da influência do mal exterior. É como diz Tiago, capítulo 1, verso 14 a 16. Mas cada um é tentado pela sua própria cobiça. Está percebendo? É a cobiça do nosso coração. Quando esta o atrai e o seduz, então a cobiça, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. É isso que nós deveríamos considerar. A maldade do nosso coração, essas influências externas, e fugir. 1 Coríntios 10, 13, você pode abrir. O apóstolo Paulo diz o seguinte, 1 Coríntios 10, 13, diz assim: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. É por isso que o pai alerta ao filho: meu filho, fuja. Meu filho, não entre. Meu filho, passe longe. É assegurado nessa certeza. Segunda verdade que nós aprendemos aqui: a primeira, o pai alerta acerca do caminho mau, mas a segunda verdade é que o pai não alerta apenas acerca do perigo, das circunstâncias,
mas ele também traz um alerta acerca das pessoas más e das consequências da maldade na vida de uma pessoa. Perceba isso no verso 16 e 17. Diz assim: os maus não dormem se não fizerem o mal. O sono foge deles se não fizerem alguém tropeçar. Porque comem o pão da maldade e bebem o vinho das violências. Olha que coisa importante. Não apenas cientificado, não apenas ensinado sobre as circunstâncias, mas também sobre as más influências. As más influências, o procedimento das pessoas más, é para que você saiba discernir e reconhecer quem é quem. E também as suas consequências. O pai traz as claras. A conversa do pai, ele traz a luz. Ele mostra a crueza e a malignidade do pecado, de forma que o filho é plenamente instruído do que é certo, do que é errado, por que é errado e qual o resultado disso. É assim que você ensina os seus filhos? Ou você apenas diz assim: ei, não faça isso? Você precisa instruir. Você precisa dedicar tempo e atenção. Isso dá trabalho, viu? Quem comprou o livro Pastoreando o Coração da Criança, você fez uma excelente aquisição. Mas, por favor, não deixe esse livro empoeirado. Leia. Porque uma das coisas que o pastor Ted Tripp vai falar nesse livro é que a gente não lida apenas com o comportamento de criança. Tem pai que fica satisfeito porque o filho é educado. Ele vai educadamente para o inferno. Ele vai bonito, cheiroso. Não, a gente não trata apenas comportamento. O nosso pastoreio é um pastoreio a nível de coração, das intenções e motivações. Por que você fez isso? O que você queria com isso? São questionamentos que levam a uma conversa mais profunda. E é assim que nós devemos pastorear o coração dos nossos filhos. Esse pai é assim. Ele mergulha, ele vai a fundo, ele não se engana com o sistema educacional que torna tudo em meio de faixa etárias. Não, isso aqui é primários, enfim, e não ensina todo o conselho do Senhor. Subestima a capacidade de aprendizado dos seus filhos. Eu tenho o privilégio de ser um pai homeschooling. Meus filhos estudam em casa com a minha esposa e comigo. E a gente educa os nossos filhos e ensina tudo a eles. Irmãos, é interessante. Eu sempre sou surpreendido com a capacidade de aprendizado dos meus filhos. A minha filha menor, a gente nem faz tanto esforço, porque a gente está ensinando a maior e ela está aprendendo tudo, com uma facilidade incrível. E aí você fica cheio de milindre de dedos para ensinar as coisas para os seus filhos, e o mundo não tem isso. Ele vai chegar na escola, ele vai aprender tudo que não presta. Ele vai aprender na rua tudo que não presta. E as pessoas não vão ter o cuidado de, isso aqui ele não pode ouvir, isso daqui. Não. Infelizmente, meus irmãos, essa é a realidade. O seu compromisso como pai é ensinar toda a verdade para o seu filho, todo o conselho do Senhor. Mais cedo ou mais tarde, ele vai acessar o celular e ele vai ter acesso a muitas coisas. E você precisa prepará-lo para o mundo, a enfrentar a realidade do mundo. Qual é o perfil do ímpio que é descrito aí? É alguém que não dorme se não fizer o mal. É alguém que come e bebe a maldade. Esse é o perfil dessa pessoa. Agora abra por gentileza o Salmo 36.
verso 1 e verso 4. Olha o que o salmista descreve aqui. Perceba como não há uma ressonância dessa verdade. Salmo 36, verso 1 e 4. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, porque a transgressão lisonjeia os seus olhos, a seus olhos, e lhe diz: a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são maldade e engano. Deixou de lado o discernimento e a prática do bem. No seu leito planeja maldades, detém-se em caminho que não é bom e não rejeita aquilo que é mal. Esse é o perfil desse homem, dessas pessoas. São pessoas que estão maquinando o mal. É gente que está constantemente sendo com a sua mente ocupada pela maldade. 1 Coríntios capítulo 15, Miqueias, capítulo 2, verso 1. Miqueias, capítulo 2, verso 1 diz assim: ai daqueles que ainda no seu leito imaginam a iniquidade e planejam o mal. Ao amanhecer, eles o praticam, porque têm o poder para tanto. São pessoas assim. Esse pai, ele alerta o filho: cuidado com as más influências. 1 Coríntios capítulo 15, verso 33 diz assim: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Não se enganem, porque esses homens não apenas tropeçam, mas eles fazem as outras pessoas tropeçarem. O verso 17 continua e diz assim: porque comem o pão da maldade e bebem o vinho das violências. Comem maldade e bebem violências. São pessoas que se alimentam, são nutridas da perversidade. Você já percebeu uma coisa? Em uma reflexão pessoal, estava percebendo como a economia do mundo ela é movida pela depravação da humanidade. Os negócios mais lucrativos são os negócios que lidam com o pecado, com a mazela, com a corrupção do coração humano. É a indústria da pornografia, é a indústria da bebida, é o tráfico de drogas, tudo aquilo que está relacionado ao vício, à corrupção, ao anseio do ser humano pela vaidade, pela fama, pelo reconhecimento, é a preocupação excessiva com a autoimagem. Tudo o que está relacionado ao pecado do homem, a indústria, ela explora isso, porque isso enriquece, dá dinheiro. Dá dinheiro. São muitas coisas e dizem respeito a uma fonte de renda alicerçada na corrupção da natureza humana. O mal, irmãos, nada mais é do que a corrupção do bem. E o Pai alerta acerca disso, uma vida na prática do pecado. São pessoas que são escravizadas, que não dormem, que se alimentam, que seus pensamentos e ações são constantemente maus. Precisamos alertar os nossos filhos quanto a isso. Os interiores do nosso estado estão tomados pelo tráfico de drogas. Isso é uma tristeza, porque se tem tráfico de drogas, tem consumo de drogas. E a gente está relaxando demais. A corda está muito frouxa, porque a gente não instrui os nossos filhos acerca do mal e das pessoas más. O pecado tem escravizado as pessoas,
porque são pessoas que se alimentam disso, vivem dessa maneira, comem e bebem. Isso é o extremo oposto de Jesus Cristo. Quem é o nosso Senhor? João diz de um encontro que Jesus teve com a mulher samaritana. E ali na altura daquela conversa, Jesus diz: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai e cumprir a missão. Essa é a comida e a bebida de quem serve a Deus. Precisamos seguir os exemplos de Jesus e ensinar os nossos filhos isso. E o texto então conclui, versos 18 e 19. Depois de ensinar o caminho da sabedoria, depois de alertar o filho acerca da perversidade e do homem perverso, o pai conclui todo esse ensino e ele coloca diante dos olhos do filho dele. Ele escancara, ele coloca o seu filho contra a parede. E ele diz, verso 18: mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem eles sabem em quem tropeçam. Há uma outra metáfora, é a metáfora da metáfora. Jesus está falando aqui sobre o resultado desses dois caminhos. Ele coloca o seu filho numa condição para que ele pondere, para que ele mesmo reflita. Pense, meu filho, você ouviu, você foi instruído, agora pense em tudo que eu estou te falando. Medita sobre tudo que eu estou falando, considera todas as minhas palavras, olha o fim do ímpio, olha o fim do justo. O que você quer para a sua vida? A salvação, como nós havíamos comentado anteriormente, pertence ao Senhor. É o Espírito de Deus que convence o ser humano do pecado. É o Espírito de Deus que convence o ser humano da justiça e do juízo que há de vir. E toda a nossa instrução, ela é totalmente dependente de Deus. Porque nós não podemos decidir pelos nossos filhos, mas a gente deve pregar, ensinar, instruir e confrontar com a verdade. Qual caminho você seguirá em sua vida? O caminho dos justos ou o caminho dos ímpios? O caminho dos justos, ele sintetiza em uma frase muito simples. É como uma luz crescente. Ele diz assim: é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. Irmãos, é como o sol da manhã. Mas não é o sol que a gente tem experimentado por esses dias. Eu não estou reclamando, glória a Deus, porque o clima está muito agradável. Mas é um sol com, de fato, a luz da aurora, aquele brilhante sol, reluzente, nascendo. E em meio à escuridão, brilhando, em um céu sem nuvens, em um céu claro, até chegar ao pleno meio-dia. O que é a palavra meio-dia? É o sol acima em seu estado de plenitude, pleno. É assim a vida dos justos, vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. O justo, ele não experimenta o entardecer, ele não experimenta o anoitecer na sua vida, porque a obra que Deus inicia na vida de alguém, ela vai se concluir até o último dia. É um progresso de santidade, de glória em glória, sendo conformado à imagem de Jesus. É assim a vida de um justo. E é nesse caminho que nós devemos instruir os nossos filhos. Isso não significa que nós não experimentaremos, por vezes, aflições, altos e baixos
não significa que viveremos impecáveis, mas em meio a esses altos e baixos, nós percebemos que há um progresso sempre constante na vida dessa pessoa, de modo que a gente sim consegue traçar uma linha na vida dela. É essa a vida do verdadeiro crente, a luz da aurora, o novo nascimento, a luz brilhando cada vez mais, a santificação, um processo de aperfeiçoamento. Jesus nos disse: vocês são sal e vocês são a luz desse mundo. Mas essa luz, ela é precedida de uma conversão, de uma regeneração. Olha o que diz 2 Coríntios 4:6. Abra na sua Bíblia. 2 Coríntios 4:6 diz: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Olha o que esse texto diz: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações pela iluminação do conhecimento. Quando Deus criou o universo, o que Ele disse? Primeira fase da sua criação: haja luz. Sabe o que Deus faz na vida de uma pessoa? Em seu primeiro momento, haja luz, porque não há luz na vida daquela pessoa. E quando Deus diz haja luz, essa pessoa nasce de novo. O sol começa a brilhar na vida dessa pessoa. E essa obra de Deus, do qual se inicia o processo de santificação, vai brilhando cada vez mais, até ser um dia perfeito. É o que Paulo vai dizer em outras palavras, em Efésios capítulo 5, verso 8 a 12. Confira, Efésios 5, 8 a 12 diz: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Marca esse texto, medita nele depois. Marca esse texto. Esse texto é paralelo ao que a gente está meditando. Felizmente eu não vou poder explorá-lo. Que doutrina nós percebemos aqui? A doutrina da perseverança dos santos. Sim, aqueles a quem Deus conheceu de antemão, Ele os predestinou. Aqueles que predestinou, Ele chamou. Aqueles a quem Ele chamou, Ele justificou. E aqueles a quem Ele justificou, glorificou. O que é a glorificação? É o estágio completo e perfeito da santidade. Novos corpos em Cristo Jesus. Glória, seremos tal como Ele. A obra completa e acabada, dia perfeito. Essa é a certeza daqueles que seguem o caminho de Deus. A obra de Deus vai se cumprir, se completar na sua vida. Mas o caminho dos perversos, escuridão total. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Nem eles sabem em que tropeçam. Eles nem sabem. Cegos, completamente cegos. Eu tive uma experiência esse ano, início desse ano, de uma expedição. E nessa expedição a gente explorou uma caverna. Irmãos, não é uma caverna que você entra ali, não. Você entra na caverna quilômetros. Você anda, de modo que você não chega ao fim dessa caverna. E aí, lá a gente, com o guia, né, a pessoa que estava conosco, ele disse assim: apaguem todas as luzes. Irmãos,
Todas as luzes foram apagadas. Você tem ideia do que é você estar num lugar em densa escuridão? O que é escuridão? Irmãos, a experiência é... Você está de olhos fechados, parece que é mais claro do que você está de olho aberto. Porque quando você está de olho aberto, você tem a sua pálpebra. E ela, de certa maneira, ela bloqueia um pouco a escuridão. Mas você sabe o que é você abrir os seus olhos e estar mais escuro do que com os olhos fechados? Você não enxerga nada. Um dos pensamentos que me veio à mente é: se a gente perde todas as lanternas ou se descarrega as baterias, a gente nunca, é sério, isso é sério, a gente nunca iria sair de lá. Essa é a condição de alguém sem Deus. Completamente cego, perdido, tropeçando e não sabe de nada, não enxerga nada, não consegue fazer nenhum bem para si mesmo, para a sua salvação, porque ele está completamente na escuridão. Seus filhos nascem assim. É por isso que você precisa falar de Jesus para eles, com todo o vigor, para que a luz de Deus brilhe em suas vidas. Um dos outros pensamentos que eu tive é glorificar a Deus. Como é maravilhoso enxergar, como é maravilhoso ter a luz para as nossas vidas. São pessoas que tropeçam e fazem outros tropeçar. Eu extrapolei meu tempo. E eu vou parar por aqui, infelizmente. Porque a vontade é de continuar. Mas uma última palavra. Uma última palavra. Você tem ouvido muitas coisas nessa conferência. Muitas coisas. E quando a gente ouve muitas coisas, a contrapartida significa que nós temos muitas coisas a aplicar nas nossas vidas. Foi lido um texto agora há pouco de Mateus 7. E Jesus traz uma ilustração de duas casas. Uma casa alicerçada sobre a rocha e uma casa alicerçada sobre a areia. Sabe qual é o sentido dessa palavra de Jesus? Está bem no início do texto. Jesus diz: aqueles que ouvem e obedecem às minhas palavras são comparados àqueles que constroem sua casa sobre a rocha. Aqueles que ouvem e não obedecem são aqueles comparados aos que constroem sua casa sobre a areia. Curiosamente, o fim da casa sobre a rocha é segurança, tal como o resultado do caminho do justo. E o fim da casa sobre a areia é destruição e morte, tal como o resultado do caminho do perverso. Você está ouvindo demais, mas você vai obedecer à palavra de Deus? Você, como filho, você vai ouvir e vai obedecer? Você, como pai, ao olhar esse exemplo de pai, você vai ouvir e obedecer? Que Deus nos conceda a graça para obedecermos. Deus abençoe.